Pai amado, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua presença com o coração cheio de expectativa. Não porque sabemos exatamente o que acontecerá nos próximos dias, mas porque sabemos quem está conduzindo o nosso caminho. Antes mesmo que este novo tempo começasse, o Senhor já estava nele. Antes mesmo que surgissem as oportunidades, os desafios e as decisões que teremos pela frente, o Senhor já conhecia cada detalhe. E isso nos traz paz, porque muitas vezes olhamos para o futuro e enxergamos apenas incertezas. Não sabemos quais portas irão se abrir. Não sabemos quais caminhos iremos percorrer. Não sabemos quais respostas ainda estão por chegar. Mas o Senhor sabe. E hoje nós escolhemos confiar mais na Tua direção do que nos nossos próprios entendimentos. Pai, ajuda-nos a lembrar que não estamos entrando em um tempo desconhecido sozinhos. O Senhor já foi à nossa frente. Já preparou a graça que precisaremos. Já preparou a força para os desafios. Já preparou os recursos para aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Nada do que acontecerá surpreenderá o Senhor. Nenhuma dificuldade será maior do que o Teu poder. Nenhum obstáculo será mais forte do que a Tua vontade. E talvez exista alguém ouvindo esta oração que está esperando uma oportunidade. Uma porta de emprego, uma promoção, um novo contrato. Uma resposta importante, uma mudança que parece estar demorando demais. Pai, visita essa pessoa agora. Lembra de que o Teu tempo é perfeito. Lembra de que aquilo que o Senhor prepara é sempre maior do que aquilo que conseguimos construir sozinhos. Hoje nós rejeitamos o medo do futuro. Rejeitamos a ansiedade pelo amanhã. E escolhemos caminhar pela fé. Porque acreditamos que o Deus que cuidou de nós até aqui continuará abrindo caminhos, criando oportunidades e realizando os Teus propósitos no tempo certo. Se você acredita que Deus está preparando algo novo para a sua vida, escreva nos comentários. Deus está abrindo portas para mim. Pai querido, nesta manhã nós nos apoiamos em uma promessa poderosa da Tua palavra. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que verdade maravilhosa para guardar no coração. Porque muitas vezes passamos tanto tempo olhando para as portas que se fecharam que deixamos de perceber aquelas que o Senhor está preparando diante de nós. Existem pessoas ouvindo esta oração que ainda carregam a dor de oportunidades perdidas, projetos que não aconteceram, respostas que não chegaram, sonhos que pareciam certos, mas não se concretizaram. E por causa dessas experiências, o medo começou a ocupar o lugar da expectativa. Mas hoje o Senhor nos convida a olhar para frente novamente. Pai, cura toda a decepção que ainda está impedindo alguém de acreditar no futuro. Cura as feridas causadas pelas rejeições. Cura a dor das portas que se fecharam. Porque nem toda porta fechada foi uma perda. Muitas vezes foi proteção. Muitas vezes foi livramento. Muitas vezes foi o Senhor impedindo que seguíssemos por um caminho que não faria bem à nossa vida. Ajuda-nos a confiar que quando uma porta vem de Deus, ela não depende apenas da nossa força. Ela não depende apenas dos contatos certos. Ela não depende apenas das circunstâncias favoráveis. Ela depende da Tua autoridade. E aquilo que o Senhor decide abrir, homem nenhum pode impedir. Pai, renova nossa esperança nesta manhã. Que possamos voltar a sonhar, voltar a acreditar, voltar a esperar pelas oportunidades que o Senhor está preparando. E que quando a porta certa se abrir, tenhamos discernimento para reconhecê-la e coragem para atravessá-la. Porque acreditamos que o Senhor continua escrevendo novos capítulos para aqueles que confiam em Ti. Se você acredita que Deus está preparando a porta certa para a sua vida, escreva nos comentários. A porta que Deus abrir, ninguém fechará. Pai amado, nesta manhã eu Te agradeço porque o Senhor não apenas abre portas ao nosso redor, mas também prepara o nosso coração para atravessá-las. Porque muitas vezes pedimos oportunidades, mas esquecemos que algumas bênçãos exigem crescimento, maturidade e preparo. E o Senhor, em sua sabedoria, trabalha primeiro dentro de nós antes de mudar aquilo que está ao nosso redor. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado de esperar.
Alguém que vê outras pessoas avançando enquanto parece permanecer no mesmo lugar. Alguém que está começando a se perguntar se Deus ainda se lembra dos sonhos que colocou em seu coração. Mas hoje o Senhor nos lembra que a espera não significa abandono. A demora não significa rejeição. E o silêncio não significa ausência. Pai, ajuda-nos a enxergar que muitas vezes o Senhor está nos preparando para aquilo que estamos pedindo. Está fortalecendo nossa fé. Está desenvolvendo nosso caráter. Está nos ensinando lições que serão importantes quando chegarmos ao próximo nível. Porque uma porta aberta sem preparo pode se transformar em peso. Mas uma porta aberta no tempo de Deus se transforma em bênção. Senhor, não permita que a impaciência roube nossa paz. Não permita que a comparação enfraqueça nossa fé. Não permita que o medo nos faça desistir pouco antes do milagre acontecer. Ajuda-nos a permanecer firmes. Ajuda-nos a confiar, mesmo quando não conseguimos enxergar o que o Senhor está fazendo nos bastidores. E enquanto esperamos, continua trabalhando em nós. Cura aquilo que precisa ser curado. Fortalece aquilo que está enfraquecido. Restaura aquilo que foi ferido pelas decepções do passado. Porque acreditamos que o Senhor está nos preparando para viver algo novo. E quando a hora chegar, estaremos prontos para receber aquilo que vem das tuas mãos. Se você acredita que Deus está preparando você para algo maior, escreva nos comentários. Deus está me preparando para o meu novo tempo. Pai querido, nesta manhã eu te peço coragem, porque muitas vezes oramos para que o Senhor abra portas, mas quando elas finalmente se abrem, o medo tenta nos impedir de avançar, o medo de falhar, o medo de não sermos capazes, o medo de sair da zona de conforto, o medo de assumir novas responsabilidades. E sem perceber começamos a duvidar daquilo que o próprio Deus preparou para nós, mas hoje nós declaramos que não viveremos guiados pelo medo. Se o Senhor abriu a porta, também nos dará a força necessária para atravessá-la. Se o Senhor nos chamou para um novo nível, também nos capacitará para viver aquilo que Ele preparou. Porque o Deus que chama é o mesmo Deus que sustenta. O Deus que direciona é o mesmo Deus que fortalece. Pai, quebra toda insegurança que tenta nos paralisar. Quebra toda voz interior que diz que não somos capazes. Quebra toda lembrança de fracassos passados que tenta nos convencer de que o futuro será igual. Porque o nosso passado não define aquilo que o Senhor pode fazer daqui para frente. A tua graça é maior do que nossos erros. O teu poder é maior do que nossas limitações. Senhor, ajuda-nos a confiar mais na tua capacidade do que nas nossas fraquezas. Que possamos lembrar que muitos dos homens e mulheres usados por Deus também sentiram medo. Mas eles avançaram porque confiaram no Senhor. E é isso que queremos fazer hoje. Avançar pela fé. Avançar confiando que o Senhor está conosco. Avançar acreditando que a tua mão continuará nos guiando em cada passo. E quando as oportunidades surgirem, dá-nos discernimento para reconhecê-las. E quando chegar o momento de agir, dá-nos coragem para não recuar. Porque acreditamos que existem portas que o Senhor está abrindo neste tempo. E nós não queremos permanecer do lado de fora por causa do medo. Queremos viver tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Se você acredita que Deus está te dando coragem para viver um novo tempo, escreva nos comentários. Eu vou atravessar as portas que Deus abrir. Pai amado, nesta manhã eu te peço que abras nossos olhos para enxergar as oportunidades que o Senhor está colocando diante de nós. Porque muitas vezes esperamos que os milagres aconteçam de formas grandiosas, mas o Senhor frequentemente trabalha através de pequenas oportunidades, encontros inesperados e portas que surgem de maneiras que não imaginávamos. E por isso precisamos estar atentos. Pai, quantas bênçãos já passaram diante de nós sem que percebêssemos? Quantas respostas chegaram disfarçadas de desafios? Quantas oportunidades foram ignoradas porque não vieram da forma que esperávamos? Hoje nós te pedimos discernimento. Que possamos reconhecer a tua mão guiando nossos passos. Que possamos identificar as portas que vêm do Senhor. Que possamos perceber os caminhos que estão sendo preparados para nós. Porque nem toda oportunidade vem de Deus. Existem portas que parecem atraentes, mas nos afastam do nosso propósito.
Existem caminhos que parecem fáceis, mas não carregam a tua paz. Por isso, Pai, nós não queremos apenas portas abertas, queremos as portas certas. Queremos as oportunidades alinhadas com a tua vontade. Queremos aquilo que vem acompanhado da tua direção e da tua presença. Senhor, guia-nos no trabalho, guia-nos nos negócios, guia-nos nas decisões financeiras, guia-nos nos relacionamentos, guia-nos em cada área da nossa vida. Que não sejamos movidos apenas pela urgência ou pelo desespero, mas que sejamos conduzidos pela sabedoria que vem do céu. E se neste tempo existir uma oportunidade preparada por Ti para nós, ajuda-nos a reconhecê-la. Que não a deixemos passar por medo, que não a ignoremos por insegurança, que não a percamos por falta de fé, porque acreditamos que o Senhor continua criando caminhos onde parecia não existir saída, e continua abrindo portas que ninguém imaginava que poderiam se abrir. Se você acredita que Deus está preparando novas oportunidades para a sua vida, escreva nos comentários: Senhor, mostra-me a porta certa. Pai querido, nesta manhã eu te apresento minha vida profissional, meus projetos, minhas finanças e tudo aquilo que tenho colocado diante de Ti em oração. O Senhor conhece os sonhos que guardamos em silêncio. Conhece os planos que ainda não compartilhamos com ninguém. Conhece as metas que carregamos no coração e as preocupações que tentamos esconder atrás de um sorriso. Nada está oculto aos teus olhos. Pai, existem pessoas ouvindo esta oração que estão orando por uma oportunidade de trabalho. Outras estão pedindo uma promoção. Outras estão buscando clientes, contratos, crescimento profissional ou estabilidade financeira. E algumas apenas desejam respirar sem carregar o peso constante da preocupação com o amanhã. Senhor, visita cada uma delas agora. Abre as portas certas, as portas que vêm da Tua vontade, as portas que carregam paz, as portas que geram crescimento saudável, as portas que aproximam nossos sonhos dos Teus propósitos. Porque não queremos apenas prosperidade, queremos prosperar debaixo da Tua direção. Não queremos apenas crescimento, queremos crescimento acompanhado da Tua presença. Pai, abençoa o trabalho das nossas mãos. Multiplica aquilo que fazemos com dedicação. Dá sabedoria para administrar recursos. Dá criatividade para enxergar soluções. Dá favor diante das pessoas certas. Dá oportunidades que nenhum esforço humano conseguiria produzir sozinho. Porque sabemos que existem portas que apenas o Senhor pode abrir. E se existirem áreas da nossa vida financeira que precisam ser ajustadas, mostra-nos com amor. Ensina-nos a sermos bons administradores daquilo que já recebemos. Ensina-nos a agir com responsabilidade. Ensina-nos a confiar mais na Tua provisão do que no medo da escassez. Porque o mesmo Deus que abre portas também sustenta aqueles que caminham por elas. Pai, nós declaramos que este será um tempo de oportunidades, crescimento, provisão e favor. Não porque somos merecedores, mas porque servimos a um Deus que continua surpreendendo seus filhos com sua fidelidade. Se você acredita que Deus está abrindo portas na sua vida profissional e financeira, escreva nos comentários. Deus está trazendo novas oportunidades para mim. Pai amado, nesta manhã eu te peço que cures tudo aquilo que ainda está nos impedindo de avançar. Porque muitas vezes as portas estão diante de nós, mas as feridas do passado continuam segurando nossos pés. Existem pessoas que perderam oportunidades por causa do medo. Outras foram decepcionadas tantas vezes que já não conseguem acreditar em novos começos. Algumas carregam rejeições antigas. Outras carregam fracassos que ainda não foram totalmente superados. Mas hoje nós colocamos tudo isso diante de Ti. Pai, cura as feridas que deixaram marcas profundas. Cura as decepções que roubaram nossa confiança. Cura os momentos em que acreditamos que não éramos capazes. Cura as palavras negativas que ouvimos e que ainda ecoam dentro de nós. Porque o Senhor não deseja apenas abrir portas ao nosso redor. O Senhor também deseja restaurar aquilo que existe dentro de nós. Senhor, remove os pesos emocionais que não pertencem ao nosso futuro.
Que não entremos em um novo tempo carregando as correntes de uma antiga estação. Que não atravessemos novas portas carregando medos que o Senhor já quer curar. Que não permitamos que experiências passadas determinem aquilo que o Senhor ainda deseja fazer. Pai, restaura nossa confiança. Restaura nossa esperança. Restaura nossa capacidade de acreditar novamente. Porque existem sonhos que não morreram. Existem promessas que não foram canceladas. Existem oportunidades que ainda estão sendo preparadas pelo Senhor. E nós não queremos chegar diante delas com um coração preso ao passado. Hoje nós escolhemos entregar nossas dores nas Tuas mãos. Escolhemos deixar para trás aquilo que não podemos mudar. Escolhemos seguir em frente acreditando que o Senhor continua escrevendo nossa história. Porque o Deus que cura também restaura. O Deus que restaura também fortalece. E o Deus que fortalece também conduz para novos tempos. Se você acredita que Deus está curando o seu coração para viver algo novo, escreva nos comentários. Deus está me restaurando para o meu novo tempo. Pai querido, nesta manhã eu te peço que caminhes à nossa frente. Vai diante de nós nas conversas que ainda teremos. Vai diante de nós nas decisões que ainda precisaremos tomar. Vai diante de nós nos lugares onde entraremos, nas reuniões, nos encontros e nas oportunidades que surgirão ao longo deste tempo. Porque existem caminhos que ainda não conhecemos, mas o Senhor já passou por eles. Existem portas que ainda não enxergamos, mas o Senhor já sabe onde estão. Existem respostas que ainda estamos esperando, mas o Senhor já conhece o momento exato em que elas chegarão. E por isso hoje nós escolhemos descansar, não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que conhece todas elas. Pai, endireita os caminhos que parecem confusos. Remove os obstáculos que estão fora da nossa visão. Fecha as portas que não carregam a Tua vontade. Silencia as vozes que tentam nos desviar do propósito. E abre os caminhos que nos aproximam daquilo que o Senhor preparou. Porque sabemos que nem sempre o caminho mais fácil é o melhor. Nem sempre a oportunidade mais rápida é a correta. Por isso precisamos da Tua direção. Senhor, livra-nos da ansiedade de querer controlar tudo. Livra-nos da pressa que nos faz tomar decisões precipitadas. Livra-nos do medo que nos impede de avançar. E ensina-nos a caminhar no Teu ritmo, nem correndo à frente, nem ficando para trás, mas andando lado a lado com a Tua vontade. Pai, se existir uma porta preparada para este novo tempo, conduz-nos até ela. E se existir um caminho que precisamos abandonar, dá-nos sabedoria para deixá-lo para trás, porque acreditamos que o Senhor está organizando detalhes que ainda não conseguimos enxergar. E quando olharmos para trás, veremos que a Tua mão esteve presente em cada passo. Se você acredita que Deus já está preparando o seu caminho, escreva nos comentários. Deus está indo à minha frente. Pai amado, nesta manhã eu te peço que fortaleças nossa fé durante o tempo de espera, porque é fácil confiar quando tudo está acontecendo rapidamente. É fácil acreditar quando as respostas chegam. É fácil manter a esperança quando as portas começam a se abrir. Mas existem estações em que o Senhor nos convida a confiar mesmo sem enxergar. Existem momentos em que estamos entre uma porta que se fechou e outra que ainda não se abriu. Momentos em que não estamos mais onde estávamos, mas ainda não chegamos onde desejamos estar. E essas estações podem ser difíceis. Elas podem gerar dúvidas, podem gerar ansiedade, podem fazer nosso coração questionar se algo realmente está acontecendo. Mas hoje nós declaramos que não interpretaremos o silêncio como abandono. Não interpretaremos a espera como rejeição. Não interpretaremos a demora como esquecimento. Porque o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos ver. Continua organizando encontros, continua alinhando oportunidades. Continua preparando pessoas, circunstâncias e caminhos para o tempo certo. Pai, ajuda-nos a permanecer firmes enquanto esperamos. Que não percamos a paz. Que não abandonemos a fé. Que não permitamos que o medo ocupe o espaço que pertence à confiança. Porque sabemos que os Teus planos não estão atrasados. Os Teus propósitos não estão parados.
e as tuas promessas não perderam a validade. Senhor, ensina-nos a esperar com esperança, a esperar com gratidão, a esperar acreditando que o Senhor está usando até mesmo esta fase para nos preparar para algo maior. Porque muitas vezes o milagre não está apenas na porta que se abrirá, também está na pessoa que estamos nos tornando durante a espera. Pai, nós confiamos que o Senhor continua escrevendo nossa história e que no momento certo veremos aquilo que hoje enxergamos apenas pela fé. Se você acredita que Deus está trabalhando mesmo durante a espera, escreva nos comentários. Eu confio no tempo de Deus. Pai querido, ao final desta oração, nós entregamos completamente este novo tempo em Tuas mãos. Entregamos os sonhos que ainda não se realizaram. Entregamos as portas que estamos esperando. Entregamos as oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. Entregamos os medos, as dúvidas e as preocupações que tentam roubar nossa paz, porque reconhecemos que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Pai, nós não sabemos exatamente o que os próximos dias irão trazer, mas sabemos que o Senhor já está lá. Já está nos caminhos que ainda percorreremos. Já está nas conversas que ainda teremos. Já está nas oportunidades que ainda surgirão. Já está preparando aquilo que hoje nossos olhos não conseguem ver. Por isso hoje nós escolhemos caminhar pela fé. Escolhemos confiar mais nas Tuas promessas do que nas circunstâncias. Escolhemos acreditar mais na Tua fidelidade do que nos nossos medos. Escolhemos lembrar que o Deus que abriu portas no passado continua abrindo portas no presente. Porque o Teu poder não mudou, a Tua bondade não mudou, e os Teus planos continuam sendo perfeitos. Pai, se houver novas oportunidades à nossa frente, prepara-nos para recebê-las. Se houver novos desafios, fortalece-nos para enfrentá-los. Se houver novos caminhos, guia-nos por eles. E se houver portas que precisam permanecer fechadas, ajuda-nos a confiar que a Tua vontade é sempre melhor do que os nossos desejos. Nós declaramos que este será um tempo de favor, um tempo de crescimento, um tempo de provisão, um tempo de direção, um tempo de oportunidades alinhadas com o propósito de Deus. E acreditamos que aquilo que o Senhor preparou para nós será maior do que qualquer obstáculo que apareça pelo caminho. Pai, nós recebemos este novo tempo com gratidão, esperança e expectativa. E declaramos que caminharemos confiando na Tua direção todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre as portas certas para a minha vida.